política de conservação da memória documental da UFV, ela é muito recente, né? Apesar de que já teve alguns esforços mais localizados, como a professora França começou a organizar o arquivo das PUVs dos anos 90, só mais recentemente, a partir dos anos de 2005, por exemplo, para você ter uma ideia, que a gente começou a ter um profissional especializado em arquivos na UFV. Começou a ter concurso para arquivista. Então, assim, só mais recentemente é que o Arquivo Central Histórico da UFV passou a ter um cuidado maior, né? A UFV passou a ter um cuidado maior com a conservação dos seus documentos. Então, assim, a ASPUV também não ficou de fora disso, né? Aliás, né, a documentação da ASPUV, ela durante muito tempo ela ficou guardada de forma inadequada, né, no chão, né, passou por um período de que não tinha um cuidado maior com essa documentação. Ela ficava no chão, ela teve documentação que foi molhada. Então, assim, a gente pegou essa documentação agora no início do ano, muita coisa em situação bem ruim, né? Documentos que a gente ainda vai avaliar, inclusive se ainda podem ser utilizados, né? Eu achei muito interessante essa iniciativa, porque, né, dá mais importância para o arquivo, que é uma coisa, às vezes, que os estudantes de história nem têm tanto contato, porque hoje, principalmente com as novas tecnologias, talvez você só pesquisa e encontra o que você esteja procurando em bancos digitais e tudo mais. Mas aí no arquivo, que além de você estar aprendendo como que isso foi construído, também tem a parte, né, que você vê, no caso aqui da ASPUV, né, como que ela foi se construindo durante o tempo. Os documentos, eles são um desafio para todo mundo, porque são documentos que nunca foram mexidos antes. Houve uma tentativa de organizar, mas parece que ela foi abandonada. E a gente está trabalhando com documentos inéditos. São arquivos que estavam jogados praticamente fora e eles nos remeteram a histórias passadas que estão abrindo nossos horizontes. Eu estive trabalhando com um arquivo que fala sobre a reforma da Previdência. Era algo que para mim foi até impressionante, porque eu não sabia que essa reforma da Previdência era desde a época do FHC. Essa é uma caixa que me chama muita atenção, porque ela é atual, né? A gente percebe que as coisas que estão colocadas lá são pautas que a gente está precisando defender hoje em dia. Quando nós chegamos aqui em 2011, era um depósito de massa documental acumulada e a gente vem tratando e caminhando para que se tornar um verdadeiro arquivo histórico, arquivo permanente que a universidade tanto carece. Meu envolvimento com o projeto de organização da documentação da ASPUV é contribuir mesmo com a salvaguarda da memória do trabalhador docente. Em parceria com o arquivo, nós promovemos um curso básico de higienização e identificação de documentos. Então nós levamos os alunos para o arquivo e demos essa oficina. E a fase agora é identificar para a gente ir pensando o que fazer com a documentação, no sentido de organizar, de criar um instrumento de pesquisa. É uma documentação riquíssima. Os estudantes, boa parte dos nossos estudantes são voluntários do curso de História, eles fazem com muito empenho o trabalho. A gente começou com o processo de higienização mecânica dessa documentação, e já boa parte dessa documentação já foi higienizada. A próxima etapa já tem alguns alunos fazendo, que é a etapa de identificação, e a gente pretende no final ter um quadro de arranjo com conhecer toda essa documentação e poder lançar no sistema da UFV toda a identificação dessa documentação. Quem sabe futuramente, porque sonhar não custa nada, digitalizar, né, essa documentação e construir um centro de memória.
já está começando a fazer o processo de identificação, aí vai arquivar tudo bonitinho para ser acessível para as outras pessoas. E eu acho bem interessante você divulgar, você saber um pouco da história do sindicato, da Aspub aqui na FV, e coisas que eu não fazia ideia nem que existia aqui na FV, que foi fazendo as reuniões que eu fiquei sabendo. Então é muito bom saber que eu estou participando desse processo. Na história a gente sempre diz assim que a história ela precisa ser constituída pelos sujeitos que fizeram a história, né? Nem sempre isso é possível, porque o que a gente chama hoje de história, ela é muito vinculada à história das pessoas escolarizadas, ou aquilo que a gente conseguiu colocar no papel. Então a gente teve uma parte grande da nossa história em que as pessoas que vivenciaram, elas não contaram suas próprias histórias. Tem várias comunidades, povos que foram passando seus conhecimentos, suas experiências a partir da linguagem oral, mas muito também se perdeu. E a gente considera que você ter a história dos trabalhadores escrita, documentada, é importante para a memória coletiva e para a experiência das lutas sociais e dos direitos sociais. Então, por exemplo, se você pensa Viçosa, uma cidade que teve boa parte da sua história articulada à construção de uma universidade. Quem que construiu a universidade, né? Então você teve uma quantidade grande de trabalhadores que construíram a universidade, que trabalharam na universidade, que vivenciaram a universidade nesses um século de vida na universidade praticamente, e que não está documentado em lugar nenhum, ou está pouco documentado, né? Então há uma lacuna histórica aí, né? É uma lacuna que a gente precisa ir atrás dessa lacuna para poder dialogar. Ela precisa ter autonomia para produzir o conhecimento, ela precisa ter autonomia de gestão, ela precisa de ter autonomia para poder escolher os seus próprios reitores. A universidade, ela tem que viver de liberdade para que ela possa produzir liberdade.